Saturno, o planeta da obstrução, se mostra por todas as partes nesta pintura. Este planeta se manifesta muito duro em todos os casos. Os nativos são débeis em sua infância e requerem grandes cuidados para que sobrevivam. Porém, uma vez alcançada a etapa adulta, a maturidade, Saturno infundirá suas qualidades de conservação. E tais pessoas podem chegar a ser anciões, chegar à longevidade. São precisamente os anciões os heróis do Capricórnio, e os verão de tal maneira como se fossem os avós dos personagens prediletos. As rochas secas e pontiagudas, a paisagem destituída de qualquer vegetação, estão em ressonância com a figura humana sentada na entrada da caverna, o ancião dos dias, segurando a foice e seu relógio do tempo, a ampulheta, presidindo o vai e vem da vida e da morte. Trata-se do ceifador, uma das representações mais comuns para a morte na cultura ocidental. Contudo, não é exatamente o fim da vida que esta foice representa, mas a distinção entre o que é essencial e supérfluo. Por isso, não há elementos decorativos na paisagem ressecada. Tudo está reduzido ao estritamente essencial, à estrutura íntima, ao núcleo duro que resiste após o processo de destruição. Aqui é representada a sabedoria minimalista. Aqui e ali vemos adultos e crianças que saudam um líder e brincam entre serpentes e crocodilos. O mundo de Capricórnio é feito de perigos e rudezas, mas é possível sobreviver desde que não se perca tempo com as aparências. Hércules, nosso Cristo íntimo, não é outro senão a própria alma em processo de cristificação. Hércules, desde muito pequeno, ainda acabando de nascer, tem que se debater com as serpentes do mal, as quais destrói, enquanto que de pé sobre o crocodilo da libido sexual, como no arcano 21, a transmutação guarda o equilíbrio e continua sempre a luta. Já crescido, segue pisando a serpente, enquanto eleva os braços até a cabra, ao Lúcifer interior, a libido sexual processada e transmutada, que faz aparecer ao fundo a luz do real ser interno, que emana por detrás da rocha, o Sol. Aqui, o Sol se apresenta de forma indireta, iluminando e aquecendo fracamente as figuras centrais. Lembrando que Capricórnio é, no hemisfério norte, um signo invernal. Temos aqui um contraste. Enquanto em Leão vemos o exercício do poder em tempos de abundância, em Capricórnio testemunhamos a administração da escassez, com a afirmação dos valores de economia, parcimônia e planejamento. Da rocha viva nascem as crianças, as várias virtudes da alma, enquanto que a cabra do desejo sexual se porta majestosa sobre o templo, como um dardo, enquanto que, permanecendo firme, projeta-se majestosa aos céus. A presença da cabra, nobre e orgulhosa no topo da elevação, fala do impulso capricorniano para a ascensão solitária. Na cabra e no velho eremita, vemos as duas dimensões deste signo terráqueo, os representantes do poder material, que criam estruturas hierárquicas e se instalam nos postos de comando para garantir a sobrevivência do grupo, e o sábio experiente, que abre mão de qualquer glória mundana para alcançar a paz através
da interiorização. As rochas lembram num primeiro plano a forma de um portal, uma concavidade que nos mundos oníricos simbológicos representa uma mulher, a fêmea encantadora, sem a qual nenhuma realização é possível. Para maior afirmação de tal esclarecimento, aos pés de Hércules, criança, sobre a rocha, aparece o anagrama que a Igreja Católica tomou do gnosticismo para simbolizar a Virgem Maria. Podemos dizer que se trata de um ângulo em forma de V e outro invertido em forma de A, em cujos cruzamentos passa uma outra linha horizontal para formar assim a letra M e acima dela outra letra M, invertida, W, que é representativa das águas da vida. Por isso, o signo de Aquário é representado com tal anagrama, repetido 2 ou 3 vezes de cima para baixo. Outro mistério que encerra tal simbolismo é a fusão de duas letras X com a linha cruzada, símbolo da ordem de Santo André do Cardo. Por tal razão que esse apóstolo é mostrado crucificado com uma cruz em forma de X, enquanto que mesmo estando vivo é devorado pelos corvos. Os nativos de Capricórnio devem cuidar de seu sistema respiratório. Convém recordar da estreita relação que há entre ego e o tipo de respiração. Respira-se de forma muito diferente quando mentimos ou quando temos ciúmes ou ira, de maneira tal que controlar a respiração é um modo de também controlar o ego animal. Os baixos impulsos da cabra nos recordam também as tempestades psicológicas infraconscientes que se produzem aparentemente por simples atos nos mundos físicos. Uma palavra de ira atrai verdadeiras tempestades nos estratos das 49 regiões infernais do campo psicológico particular. Uma palavra de duplo sentido produz verdadeiros cataclismos orgiásticos no mais profundo de si. E é aí que surgem as poluições noturnas e as lamentáveis perdas do licor seminal, ou rio das águas vivas. Dada sua relação com o dragão e a serpente, constitui por extensão um símbolo de sabedoria, ideia que se relaciona com o signo de Capricórnio, cujo metal é o chumbo, e seu regente é o Logos de Saturno. Olá, espectadores do canal Gnoses Brasil, sejam bem-vindos à nossa série de signos do zodíaco. Como nós falamos em vídeos anteriores, cada signo representa uma área da natureza, um atributo da criação, uma área da vida. É muito interessante analisar as constelações como sendo símbolos ou arquétipos da criação. E com eles nós podemos aprender a viver de forma mais positiva e mais equilibrada. E hoje nós vamos estudar a constelação ou o signo de Capricórnio. Capricórnio é um signo regido pelo planeta Saturno. O planeta Saturno no sistema solar é o último planeta visível. Os astrônomos sabem disso. Depois de Saturno já são planetas que não podemos ver a olho nu. E isso nos diz muito sobre as características desse planeta. Saturno representa a realidade material, as limitações da vida. Saturno representa aquele professor que nos ensina o amadurecimento através das dificuldades. Saturno representa o tempo. Saturno é o deus Cronos da mitologia. O tempo que, se bem aproveitado, porque o tempo não traz sabedoria automaticamente, mas o tempo bem aproveitado traz sim amadurecimento e sabedoria. E quando a pessoa aproveita as lições do tempo e amadurece, então ela se converte no ancião e não no velho.
é uma palavra diferente. O ancião está representado pelo planeta Saturno, aquele que aprendeu de todas as provações e de todos os processos difíceis da vida. Saturno confere aos nativos de Capricórnio uma seriedade, já que está associado à velhice, digamos assim, à maturidade. Geralmente os capricornianos são pessoas que parecem mais velhas desde pequenos. As crianças capricornianas geralmente possuem um jeito de adultos, uma maturidade que não é da sua idade. E características associadas com essa maturidade são a prudência, são o planejamento. Os capricornianos geralmente gostam de planejar as coisas, de estruturar, já que Saturno representa a materialidade da vida. Eles gostam de prever, de planejar, de estruturar, de construir. São pessoas que são responsáveis, que são trabalhadoras. E aí nós entramos um pouco no elemento que rege esse signo, que é o elemento terra. Assim como os outros signos de terra, os capricornianos sabem construir, eles sabem lidar com bens materiais. Geralmente eles têm talento para finanças e provavelmente vários já ouviram falar dessa fama dos capricornianos de ser materialistas, dinheiristas e de só pensar em dinheiro, etc. Isso se fala por aí, são estereótipos, mas que geralmente têm seu fundo de verdade. Os estereótipos astrológicos, eles têm algo de real neles. E como os capricornianos são regidos pelo elemento terra, realmente existe o perigo de que eles sejam pessoas materialistas, de que eles canalizem mal esse elemento e se tornem pessoas que querem buscar todo tipo de garantia, de seguro, seguro do carro, seguro de vida, enfim, garantir uma série de coisas materiais, podem passar a vida inteira trabalhando muito e muito focados na profissão e esquecer da parte espiritual. Os capricornianos precisam aprender a espiritualidade pisciana, essa mística, a fé na vida dos sagitarianos também, ser pessoas mais relaxadas, aproveitar mais a vida, ser mais alegres. Porque o planeta Saturno, como é um planeta sério e de introspecção, de melancolia, pode dar para o caráter dos capricornianos um peso, como se fossem pessoas mais velhas e pessoas amarguradas, pessimistas. Os capricornianos têm tendência ao pessimismo e à melancolia, e eles devem sempre cuidar para que isso não tome conta, não ter uma mentalidade pessimista, uma mentalidade negativa. Eles devem buscar sempre enxergar as coisas do lado positivo, então eles vão controlar um pouco essa tendência saturniana do pessimismo, do desânimo, ou aquela tendência a achar que tudo deve ser feito por nós, seres humanos, e que não existe um poder divino por trás. Os capricornianos devem ir reconhecendo o poder divino que atua de forma misteriosa. Eles não têm que querer controlar tudo, planejar tudo, porque existem coisas que precisam sair do plano, e quando elas saem do plano e acontecem de forma espontânea, elas são melhores. São mistérios da vida espiritual que os capricornianos devem ir aprendendo. Outra coisa que eu mencionei rapidamente, eu queria desenvolver mais um pouco, é esse foco de Capricórnio no trabalho. São pessoas com muito talento de administração e que sabem exercer geralmente bem a autoridade, já que, como possuem uma postura mais madura, elas já são vistas com um pouco mais de respeito, possuem uma certa compostura. É comum encontrar capricornianos em posições de chefia, porque eles têm todo o impulso voltado para a carreira e para o trabalho, e porque eles têm uma ética profissional geralmente bastante sólida. E analisando o signo oposto, complementar, é o signo de Câncer. Como nós falamos no vídeo de Câncer, os cancerianos são muito voltados para os sentimentos, para a família, para o lar, para os relacionamentos. E os capricornianos precisam aprender isso dos cancerianos, já que Capricórnio representa o outro oposto, que é a vida pública, que é a vida profissional. Por isso existe o perigo de que o capricorniano viva muito a parte profissional, se dedique demais para a parte profissional e seja ausente na vida familiar, ou ele perca de viver relacionamentos bonitos, amorosos,
de amizade, enfim, por focar tanto nas obrigações, tanto nas responsabilidades. Precisam aprender a sensibilidade canceriana, precisam aprender a ver a pessoa que está na sua frente e não as regras em primeiro lugar. Precisam se tornar mais afetivos, porque aí eles vão contrabalancear essa tendência mais prática, mais pragmática e mais racional que eles possuem. E como foi falado em alguns vídeos, não em todos, às vezes existe um animal que representa o signo e esse animal sempre tem relação com as características psicológicas dos nativos daquele signo. E no caso do animal de Capricórnio, vocês podem observar que é um animal que sobe as montanhas, que vive em terrenos extremamente íngremes e a vida desses animais é escalar montanhas. E isso se traduz muito no comportamento dos capricornianos. São pessoas que, desde pequenos, desde crianças, geralmente têm objetivos que querem atingir, metas, até assustam os pais e as pessoas ao redor, porque é uma criança, parece um adulto falando, e os capricornianos conseguem se manter nesse terreno íngreme, eles estão sempre olhando para cima e sempre focando nos seus objetivos com muita perseverança. Porque Saturno é um planeta forte, é um planeta de metas e de disciplina. Isso é outra palavra muito importante. Os capricornianos têm uma capacidade de se disciplinar e é um planeta de perseverança. Então, eles são capazes de colocar certas metas e perseguir essas metas por toda a sua vida. Geralmente são metas focadas na carreira e na vocação. Bom, ficamos por aqui hoje na nossa reflexão astrológica. Esperamos que aqueles que não se inscreveram se inscrevam no nosso canal. Os que já se inscreveram, não esqueçam de acionar o sininho para que fiquem sabendo quando cheguem novos vídeos com novos conteúdos e que sigam acompanhando a nossa série zodiacal, que vai ter como próximo signo o signo de Aquário. Muito obrigada, um grande abraço.